Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que ouve a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é aquele que a coloca em prática. Escolhi para a nossa reflexão neste dia uma passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, na qual Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Nós percebemos que há uma relação de subordinação entre guardar os mandamentos e permanecer no amor do Cristo. Uma coisa leva à outra. Mas claro está que isso implica numa escolha. E escolha é uma ação de vontade unilateral, baseada no livre-arbítrio que nos acompanha e que deve presidir nossas escolhas. E exatamente foi este o título que eu dei a esta reflexão: nossas escolhas. Escolher é fácil? Nem sempre. Vezes há em que se escolhe por conveniência, noutras, por medo. E tem também as escolhas feitas por terceiros, que assumimos como se fossem nossas. E pensando sobre a questão da escolha, eu fui até o capítulo 75 da obra mediúnica do Espírito Emmanuel e do médium Francisco Cândido Xavier, obra intitulada Segue-me. E esse capítulo 75 recebeu o nome de Nossas Escolhas. O espírito colaborador inicia dizendo: quem observa o mal e o remédio contra o mal nos campos de provação do mundo é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. E aí ele vai apresentar alguns desses recursos neutros que nos seguem. Mas a gente observa que Emmanuel inicia com uma provocação, relembrando que o mal existe pela mão do homem, mas contra ele existe um remédio. Isso quando o próprio mal não é o remédio a ser utilizado para consertar escolhas mal feitas. Sim, porque muitas vezes nós fazemos más escolhas que acabam se tornando o remédio para nos curar de imperfeições maiores. Nossas provações são todas pedagógicas, educativas, e acontecem mediante nossa própria escolha, quando do nosso planejamento reencarnatório, salvo
aquelas provações que nos foram impostas para sanear equívocos e erros pretéritos de elevada monta. Mas a escolha de Emmanuel na lição oferecida é por demais inteligente e perspicaz, porque ela se vale da apresentação das duas faces da moeda, colocando em nossas mãos a decisão de escolher essa ou aquela face, sem o qual não haveria nenhum sentido de nós sermos dotados de livre-arbítrio. Então vamos às circunstâncias ou os recursos neutros, como chama Emmanuel, que ele nos apresenta. Ele diz: com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. Duas faces de uma mesma moeda. Entendamos que a palavra pedra, citada no texto evangélico, traz o significado de verdade essencial. Verdade essa que foi anunciada por meio de uma revelação. E nós sabemos que a revelação religiosa e moral ou espiritual é o esclarecimento que se presta com o intuito de fazer outrem conhecer alguma coisa ainda desconhecida, ainda ignorada. Revelação, nesse caso, é literalmente entendida como a palavra ou o pensamento de Deus. Segundo aspecto apresentado por Emmanuel, diz o seguinte: a criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como sejam extinguir o frio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria, ou destruir através do incêndio. Então você tem o elemento fogo em suas mãos. O que você faz com ele? O fogo se caracteriza por essa chama ardente que pode consumir algo. Se temos a palavra de Deus como uma chama ardente em nosso coração, provavelmente estaremos tomados de amor e caridade pelo mundo e pelos que nele vivem. Mas, se esta palavra inexiste, muito provavelmente, este fogo que nós carregamos, dos sentimentos, dos pensamentos, pode ser utilizado de maneira equivocada. E podemos provocar incêndios em vidas alheias, consumindo dignidade, consumindo a paciência, deixando as pessoas numa situação de grande perda. Diz Emmanuel ainda: da morfina que se extrai na terra, o alívio do enfermo. Retira-se dela também a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz no abuso do entorpecente. A moeda e suas duas faces. A utilização da morfina para o alívio das dores, a utilização da morfina na drogadição. Um uso médico adequado, um uso inadequado. Mas a simbologia que está por trás da morfina são as nossas potencialidades físicas. O que fazemos com as nossas potencialidades físicas?
Nossos sentidos humanos são bem aproveitados, ou melhor, são aproveitados com sabedoria. Nossos olhos só veem o bem em cada um. Nossos lábios apenas pronunciam palavras de amor e paz. Nossos ouvidos estão com seus filtros ativos ante os comentários desairosos que graçam no mundo. O que eu faço, o que você faz da sua potencialidade física? Utiliza para proveito próprio único e exclusivo, muitas vezes em prejuízo de terceiros, ou utiliza para ajudar, para construir? Diz Emmanuel, nas mãos do homem o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou sovinice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. Sempre duas faces de uma mesma moeda e sobre elas a capacidade de escolher. Os bens que nós possuímos, o que fazemos com eles? Somos pessoas interessadas única e exclusivamente em acumular? Com esses bens que nós temos, nós servimos ou somos por eles servidos? Os nossos bens amoedados têm nos tornado escravos ou homens livres? Nos sentimos melhor que os outros por termos mais ou não? Compartilhamos, dividimos, usamos a nossa inteligência, força e vontade para ter somente o necessário ou mergulhamos intensamente em busca do supérfluo? E o que nos sobra? O que fazemos com isso? Dividimos? Repartimos? Compartilhamos? Diz Emmanuel, a força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento. E aí eu me lembrei de Albert Einstein. Einstein não esperava que a sua descoberta conduzisse o homem à bomba atômica. Não foi essa a intenção dele. A construção da bomba foi um desvio criminoso, maléfico, do próprio homem com a sanha da destruição. Por certo que a culpa não foi de Einstein. Foi uma escolha equivocada dos homens que conheceram a sua descoberta. Nós precisamos acreditar que dentro de nós existe uma força incrível, chamada divindade, já que nós somos partículas do Criador. Tudo no universo é criação de Deus, inclusive nós. Nós fomos criados pelo bem e para o bem. Nós somos um gesto de amor do próprio Deus. Cada espírito por ele criado
é uma manifestação da sua bondade. Este bem que cria, mas que nos cria para que nós trilhemos o caminho do bem. E permitiu que na história da evolução humana nós desenvolvêssemos o livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio não veio pronto e acabado quando nós fomos criados. Foi uma conquista do espírito no périplo de suas múltiplas reencarnações. E à medida que esse livre-arbítrio foi se desenvolvendo, nós fomos clarificando cada vez mais dentro de nós a diferença entre o bem e o mal, entre escolher certo e fazer escolhas equivocadas. Esta é a razão da lei de causa e efeito. Boas escolhas, boas consequências. Más escolhas, más consequências. Nós devemos nos perguntar diariamente: eu estou espalhando bondade, eu estou espalhando bem em meu derredor, em torno de mim? Começando pelo núcleo familiar, passando pelo trabalho e terminando no convívio social com as pessoas? Eu tenho me esforçado para levar a paz às mentes aturdidas. Eu tenho me esforçado para levar amor aos corações em crise. Será que efetivamente eu tenho consciência da estrofe da bela oração de São Francisco que diz: pois é dando que se recebe? Será que eu já entendi isso? Ou ainda estou perdido na seara das futilidades, acreditando que a existência é única, acreditando que depois dessa vida não há mais nada, que a morte é o fim de tudo? Pueril, infantil, descabido. Não podemos pensar assim. Diz ainda Emmanuel: assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. O que fazemos com o tempo que dispomos? Somos pessoas acostumadas a dizer: não tive tempo, não tenho tempo, não terei tempo? Acreditamos que tempo é questão de preferência, efetivamente? O tempo não pode nos escravizar. Ele foi feito para ser usado com sabedoria, mediante boas escolhas, as nossas escolhas. Eu uso sempre um exemplo em sala de aula que me permito apresentar para vocês. O jovem vai saindo de casa e a mãe diz a ele, logo pela manhã: vá visitar sua avó, pois ela está doente. O jovem volta no final da tarde, início da noite, e a mãe, naturalmente, lhe pergunta: foi visitar sua avó? E ele responde: não, mamãe, não tive tempo. E a mãe delicadamente pergunta: e você foi para onde? Não, mamãe, depois da aula eu fui ao shopping. Tempo ele teve. Só não teve a preferência de ver a avó. Preferiu ir ao shopping. Por isso que eu insisto, tempo é questão de preferência. O
O Emmanuel diz ainda: a hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais, é matematicamente constituída de 60 minutos. Que interessante, né? O tempo é igual para todos nós, independentemente de sexo, de religião, de profissão, do lugar onde está vivendo. 1 hora em qualquer lugar do mundo tem 60 minutos. Sempre. Agora, se temos todos o mesmo tempo, qual a sabedoria que utilizamos para as nossas escolhas neste tempo? E aí eu me permito relembrar aos queridos amigos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Quando Jesus responde a Marta: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Porque Jesus estava visitando Marta e Marta, afadigada pelas coisas materiais, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo as explicações do Mestre. Em determinado momento, a gente sabe do relato evangélico, Marta pondera junto a Jesus: Mestre, eu aqui cheio de tantas coisas para fazer, e Maria aí sentada, ouvindo os teus relatos, as tuas histórias. E ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Sim, porque todas aquelas tarefas domésticas às quais estava empenhada a Marta não ficariam. Talvez se ela desse uma parada e sentasse também ao lado de Maria, ela pudesse aproveitar melhor, conquistar o tesouro imperecível que vinha do ensinamento de Jesus. Uma questão de escolha daquele tempo subordinado. A hora de Marta na cozinha, a hora de Maria ouvindo Jesus, tinha os mesmos 60 minutos. Então é algo que nós devemos nos perguntar: como eu tenho administrado o meu tempo em cada dia? Isso não significa dizer se tornar escravo da agenda. Eu consigo encontrar um tempo entre as minhas múltiplas atividades para estudar, por exemplo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, já que eu falo para uma comunidade espírita. Eu me preocupo em estudar a doutrina que eu professo, da mesma forma que eu estudei, por exemplo, para ser dentista. Eu faço uma pós-graduação informal na seara espírita? Ou ainda eu estou no jardim da infância, nos conhecimentos sobre a doutrina que eu professo? E não vale apenas o conhecimento, mas a sua aplicação. Porque o conhecimento sem a prática, a teoria sem a prática é absolutamente inócua. De nada serve, para nada vale. Diz Emmanuel: somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre uma questão de atitude pertinente a nós mesmos. Então, a síntese dele no 9º item da sua exposição é brilhante. Tudo vai depender de nós.
Tudo depende de mim. São as minhas escolhas. Muitas vezes nós nos queixamos das coisas que estão nos acontecendo, esquecendo que fomos nós mesmos que mandamos buscar essas dificuldades através do pensamento desalinhado, de uma ocupação indevida do tempo, de sentimentos equivocados. Minha mentora Glorinha já me disse muitas vezes, diante de algumas reclamações minhas, frente às dificuldades que enfrentam, ela sempre diz: meu filho, você manda buscar e não quer receber? Receba. É deselegante, é deseducado convidar e não receber. Muito ou muitas das coisas ruins que nos acontecem são por nós mesmos produzidas. Somos nós que as mandamos buscar através das nossas escolhas equivocadas. O Emmanuel, na lição 34 da obra Livro de Respostas, ele tem um texto que é um poema, ele poetiza mesmo. Ele diz: pensamento é vida, vida é criação. Criação vem do desejo, desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz, mas a escolha é nossa. Que sementes nós estamos a plantar no pomar da nossa existência? Qual a qualidade do nosso pensamento? Quais os sentimentos que têm dominado cada dia da nossa existência? Vida é criação, criação vem do desejo, desejo é semente. Qualquer que seja a semente, boa ou má, ela irá produzir. Daí a grande responsabilidade de escolher. Que as nossas escolhas sejam todas, sem nenhuma exceção, pautadas no amor, na bondade, na ética, no respeito ao próximo, na sabedoria. Esforcemo-nos para conhecer cada vez mais o Evangelho de Jesus, nos seus mínimos detalhes, nas suas múltiplas interpretações, aplicando-o de forma efetiva em nosso comportamento diário, de sorte que ao final do dia, ao nos recolhermos para o repouso noturno, em repassando todo o nosso dia de trabalho, de tarefas, possamos dizer a nós mesmos: eu fiz boas escolhas. Agradecido pelo carinho da atenção e pelas boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.